Olá, Mostrando a Cara começa agora e hoje nós vamos entrevistar Edirlene Del Pupo. Ela que é da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo. É um prazer poder falar com uma pessoa que luta por causa tão nobre, que se preocupa com uma coisa tão importante e que nem todo mundo, aliás, a grande maioria está nem aí, que é para a condição humana. Edirlene, seja bem-vinda, é um prazer estar com você. Tá, agradeço. Tá. Para começar, a minha pergunta para todos, quem é Edirlene Del Pupo? Bem, Edirlene Del Pupo é uma contadora que acabou tendo que deixar a profissão para cuidar do filho autista. Eu era de Linhares e... Você nasceu em Linhares? Isso, nasci em Linhares. Aí... Formou-se em contabilidade, sua família está em Linhares ainda? Continuo em Linhares. Aí vim para Vitória, formei uma família e a gente estava naquela questão... Você hoje é casada? Sou casada. Tem quantos filhos? 3. 3. Tive minha primeira filha, ainda pensava em dar continuidade à vida profissional, mas a partir do momento que eu tive o segundo filho, que é o que nasceu com autismo, por estar longe da família, fiquei impossibilitada de dar sequência à minha profissão, né? Então, E depois veio um terceiro filho? Veio, um tempinho depois, 6 anos depois. E é agitadinho também? É um menino? É um menino. Então você tem uma menina, qual é o nome dela? Isso, Ana Cláudia. Ana Cláudia, quantos anos tem a Ana 15 Cláudia? anos. 15 anos. Depois da Ana Cláudia? Tem o Gabriel, Gabriel, que é autista. Quantos anos está o 12 Gabriel? anos. 12 anos. E depois de Gabriel? O Matheus. 6 anos. Que legal, parabéns, que Tá. bonito. Que bom ver a mãezona assim, com a família tão grande se dedicando tanto à vida dos outros, né? Edirlene, você são quantos filhos na sua família? São quantas pessoas? Não aqui, sua família mesmo. Lá em Linhares. São 3. São 3 que homens, mulheres? Eu tenho uma irmã e um irmão. Todos lá em Linhares? Todos. Você é a única que está aqui? Sou a única. Você veio para cá para estudar? Você veio para cá por causa do casamento? Por causa do casamento. Você casou aqui? Não, você Casei conheceu... em Linhares e depois veio para cá. viemos O marido veio para cá, você veio junto. Vocês ainda não tinham filhos? Não. Aí vem para Vitória, começa a constituir essa família bonita, grande. Edirlene, o que é o autismo? O autismo é um enigma até hoje. Porque o autismo, ele não tem uma causa totalmente definida, né? As pesquisas dizem que 50% é genético e 50% vem da condição ambiental. Tanto que nos Estados Unidos, em países que são mais desenvolvidos, o índice é até maior, né, de autista. O autismo ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele afeta a parte da comunicação, da interação social e do comportamento. Então, o autista ele tem dificuldade de se comunicar, tanto os que têm a fala, que são os verbais, quanto os não verbais, porque é muito normal termos autistas não verbais. E os que têm a fala, muitas vezes não conseguem manter uma conversação. A parte do comportamento é que eles não dão... Eles recebem os estímulos, mas as respostas são totalmente diferentes das ditas normais, né? Eles têm umas respostas diferentes. E tem muita dificuldade de manter uma interação, uma conversa, de entender como que se comporta em sociedade, sabe? Se eu pensar bem pelo que você está me falando, existem pessoas que se acham normais, mas que são verdadeiramente autistas, que só conversam com elas mesmas. Existe o autismo silencioso, esse que ninguém percebe, a pessoa tem, caminha a vida inteira com ele? É possível? Existe sim. Por quê? O transtorno invasivo do desenvolvimento, ele tem um espectro. São vários níveis, né? Então, nós temos o autista severo, que é aquele que você logo vê, porque ele não fala, ele emite sons. Normalmente, ele gesticula muito para tentar se fazer entender de alguma forma. Então, isso você percebe logo vendo. Tem o moderado, que são os que normalmente têm a fala, entendem um pouco mais o meio. E nós temos os de alto funcionamento e os Asperger. Os Asperger, então, que são aqueles... Como Asperger? Asperger. Asperger. Segundo algumas pessoas que vieram lá de fora, na verdade, o Brasil a gente fala que é a síndrome de Asperger. Eu já vi até a síndrome de Asperger, eu já até vi isso. Mas assim, é isso que eu ia te falar. Nós brasileiros falamos muito, mas é Asperger, dizem que é a tradução correta, né? Asperger. Isso, que é falado lá fora. Então, aqui
o abrasileirado é Asperger, né, que é mais conhecido. Então, o que acontece? Tem muitos por aí que a gente não sabe, e às vezes nem ele mesmo sabe que tem. É um autismo leve? É um autismo leve, que normalmente é uma pessoa que ele tem um diferencial no comportamento, ele tem um diferencial nas coisas que ele gosta, sabe? Aquela pessoa bem excêntrica, assim, que tem um gosto bem diferenciado. Eu posso ser um autista, então? Eu sou meio louco nos gostos, nas coisas são muito particulares minhas. Vamos dizer, estou brincando. Quando isso acontece, eu normalmente falo assim, preciso de falar com a mãe, né? Porque para ver como é que foi a infância, quais foram, porque é normal, né? Falarmos sobre isso e as pessoas falarem, epa, eu acho que eu também tenho o chamado pé no autismo, né? Acho que eu tenho pé no autismo. Mas realmente... Já tem gente preocupada que tem o ebola aí, eu acho que eu estou com isso. Que a pessoa fala, anunciou o nome da doença, tem pessoas que pegam doença pelo jornal. De tão doentes que elas querem ficar, o hipocondríaco. Edirlene, como foi quando você percebeu que tinha um filho autista? Qual a idade? Como é que percebeu? Como foi? Isso foi pancada? Lidou bem com isso? Como é que você vira essa guerreira, essa mulher que vem batalhar por esta causa? E hoje você está me falando com uma propriedade que você está falando melhor do que profissionais de área médica com quem eu já tentei conversar sobre autismo. Me parece que você se especializou. Mas vamos primeiro ainda falar da Edirlene mãe, aquela que quando nota, como foi, como se deu e como foi essa porrada em você, na família, o relacionamento, seu marido, a irmã, como foi? Isso, realmente eu falo que foi como é em qualquer outra família, porque quem fala que lida de cara bem, sabe, é impossível você lidar. Principalmente você vem daquela questão de tem um plano de vida, né? Você casa, eu tive a primeira filha, uma menina, e veio o segundo menino, ai que legal, um casal e tal, né? Aí você começa a encaminhar e você vê que tem alguma coisa errada. E mãe sempre tem esse instinto de que há algo de errado. Mãe. Então você imagina, foram 12 anos atrás, quando ele nasceu, depois de 2 anos eu comecei a sentir umas diferenças. Ele falava algumas palavras e de repente se calou. Ele olhava nos olhos e o olhar dele começou a ficar totalmente espesso. E algumas outras características, tinha o hábito de pegar as coisas e girar. Qualquer objeto que pudesse girar, ele estava ali girando, né? Fixava muito o olhar em ventilador. Eu comecei a ver isso. Fui para a pediatra, que acompanhava desde que nasceu, olha, tem alguma coisa estranha. Ele está assim, assim, aí não, ele está bem, ó, você falou que ele está assim, ele já olhou para você. Eu falei, olha, mas não é da forma que normalmente que as crianças olham. Ainda mais para mim, que eu não era mãe de primeira viagem, já tinha uma filha, então tinha acompanhado as etapas do desenvolvimento. Comecei a perceber isso. E comecei a levar muito assim, não, isso é coisa da sua cabeça, não, isso não existe, né? Aí, é como se você não quisesse acreditar? Eu sabia que havia algo de errado, só que eu não sabia o que era, e ninguém me dava uma possibilidade. Nem a médica, da pediatra, nem você falou. Como. Aí foi o período que eu coloquei numa escola. Então, quando chegou na escola, então, foi berrante, porque o que acontece? Vem a comparação. Então, ele estava na salinha com vários alunos, ele é o diferente. Aí logo a professora veio falar, mãe, tem alguma coisa diferente aí. Falei, olha, eu sei, eu achei que porque ele estava tendo algumas mudanças, de repente era até a falta, pela família ser um pouco mais distante, assim, de ter esse convívio com crianças, mas aí eu vi que também não era. Então uma professora chegou para mim e falou assim, mãe, olha, não estou dizendo nada, mas pesquisa sobre autismo, que essa professora já tinha lido algo sobre autismo. Essa professora foi mais importante nessa percepção do seu filho do que o próprio profissional médico. Foi. Então, fui eu para casa começar a ler sobre autismo. Aí que eu enlouqueci de vez, né? Porque o que acontece? São tantos os sintomas que ao mesmo tempo você fala assim, aí você fala, não, mas espera aí, tem hora que ele me atende. Não, tem hora, porque não tinha esse conhecimento desses níveis, desses graus de autismo, né? São basicamente 3, pelo que você falou, ou 4? Isso, 4 com a síndrome de Asperger. Então, que é o autismo leve, no meu caso. Que é aquele autismo que normalmente as pessoas se baseiam, todos os autistas.
os autismos. Por quê? É o autismo que normalmente a pessoa fala bem assim, é normal dizer, meu filho é autista. Olha, mas autista é muito inteligente, né? Porque eles têm esses que esses que se destacam mais. Então, aí começou essa confusão na minha cabeça, aí relacionamento fica mal, porque muitas vezes o casal ele não entra em sintonia que acha que é a esposa que não está... Quando seu marido percebeu, assim, quando você conversou com ele seriamente, como foi? Foi difícil, porque imagine para ele, homem, né, filho homem, o autismo ele é bem mais predominante em homem do que em mulheres. Ocorre mais em homens? Ocorre muito mais. Para cada 5, 4 são homens e uma é mulher. Olha, é predominante masculino. Uma né? doença da masculinidade, então foi difícil demais, até mesmo que a gente não sabia como lidar com a situação, nem como a gente lidava exatamente com ele, porque eu, sinceramente, não sabia o que fazer com ele. Você chorava, você sofria nesse processo? Eu chorava, eu sofria, foi difícil demais, ao mesmo tempo tinha que esconder da outra filha. Se culpou em algum momento? Você se culpava, Edirlene? Você e seu marido acharam que... A gente sempre acha assim que o erro vem de algum lugar, ou foi meu, será que o problema foi meu? Será que é algum problema genético meu? Ou será que é dele? Então, assim, até a própria família cobra. Tem alguém da sua família que era assim, ou do outro lado? Isso tem que haver um culpado. Muito normal. É a história da humanidade, assim, né? Tem que ter. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ler e sem direção. Foi aí que surgiu a minha paixão pela Associação dos Amigos dos Autistas. Já existia a associação? Já existia. Eu fui para lá exatamente aqui no Espírito Santo nós temos muitos autistas? Você tem uma noção? Olha, nós não temos um número assim fechado, porque nem no Brasil. Porque o autismo no Brasil não se faz pesquisa. Um pesquisador, que é o Dr. Alisson, que está fazendo uma pesquisa muito boa, ele é de São Paulo, ele está nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem investimento para pesquisa. Aqui no Brasil, nos últimos censos do IBGE, quando bateram lá em casa, eu falei, epa, meu filho é autista, eu quero que entre no censo. Não tem essa opção aqui na maquininha. Então, assim, realmente aqui no Brasil... se era negro, se era gay? Perguntaram se tinha escolaridade, eu disse que não, falei, por favor, coloque o porquê. Né? Porque ele é autista, é diferente e tal. Exatamente, né? Então, não tem aqui essa opção na maquininha. Foi até um movimento dos pais de autistas de estar cobrando do IBGE para o próximo censo. Noção, né? A gente precisa Políticas disso, exatamente, isso. Porque lá fora eles têm um acompanhamento de doenças, né? Então, nós nos baseamos pela ONU, existem mais de 70 milhões. E aqui no Brasil, 2 milhões de autistas. 2 milhões de autistas. Então, assim, só aqui em Vitória, nós temos 200 que nós conhecemos. 200 mil? Não, 200 autistas. Isso. Mas é o que acontece, tem ainda essa questão dos pequenos que estão nascendo, que os pais ainda não sabem. Temos os que já são maiores, que têm, mas que a família também não teve informação. E acaba, assim, sendo normalmente aquele menino que na escola é o que tem problema, que as pessoas gostam de... que a galera... a criança, que é zoado, sofre bullying. Isso, que é zoado, sofre bullying. Pois é. Exatamente, porque não sabe, assim... Por mim eu não parava, não, mas a gente tem que parar por causa do intervalo. E nós estamos conversando, mostrando a cara, hoje está mostrando a cara do mundo autista. A cara de uma sociedade que às vezes quer fechar os olhos para situações tão sérias, que governos que sequer se preocupam com uma camada da população que tem uma síndrome. O autismo, para mim, é uma síndrome e nós não temos políticas públicas para isso. Estamos conversando com Edirlene Del Pulpo, você é presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo. Mostrando a cara com Edirlene Del Pulpo, volta já falando sobre o autismo no Espírito Santo. Já de volta. Voltamos, mostrando a cara, volta com essa conversa agradável, profunda, às vezes um pouco triste, mas quando conversamos com uma pessoa como Edirlene Del Pulpo, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, mesmo a notícia triste ganha contornos de força,
de desafio, de vontade de transformar isso ou essa situação numa situação melhor, num mundo melhor. Edirlene, voltamos. Edirlene, você chegou, como você se aproximou, conheceu a AMAIS? Foi quando surgiram muitas dúvidas e ninguém me respondia. Do seu filho? É, do meu filho. Aí você buscou, eu preciso aqui não existem médicos aqui especializados, não tem centro de tratamento, você tem de idoso, tem centro de zoonose, mas não tem um centro. Lá fora, o atendimento ao autista é mais desenvolvido, é mais avançado? Muito. Lá fora, quando... lá fora o quê? Estados Unidos, Europa. Quando nós aqui, acho que nós só estamos um pouquinho melhor do que a Argentina, Paraguai, Uruguai. Dizem que nesses países também não tem nada. Nós, assim, alcançamos agora, assim, um nível até melhor com a sociedade por causa de vários motivos, né? O autismo, assim, esteve na mídia, passou a fazer parte da mídia, né? Começou a ser mais divulgado. A novela ridícula, mas... Foi. A novela, de certa forma, mostrou tipo um milagre do autismo que, na verdade, não existe. Mas... O autismo não é curável? Não. Ele não tem cura. Mas o que acontece? Se desde cedo for diagnosticado e tratado, se o grau for um grau leve, então ele vai atingir um grau de independência e de relacionamento com a sociedade que vai passar a ser praticamente imperceptível. São esses que estão por aí que a gente não sabe, né? A gente está falando. Meu caso. Porque se torna, porque ele começa a ser trabalhado desde pequeno, que é um problema que nós... Ele trabalha com como lidar com situações públicas, como lidar com desafios. A aceitar comandos. O autista, ele não aceita comandos, né? Mas não porque ele na verdade, não entende o porquê que ele precisa de fazer o que você pede, sabe? A verdade é essa. É um mundo próprio. É diferente, né? A palavra... Um autista pode oferecer risco a ele mesmo? Pode. Que situações? Pode, porque o autista, o que acontece? Ele não tem muito consciência, sabe? Do que ele pode... Normalmente ele tem momentos de autoagressão. Então, se ele fica nervoso, ele começa a se autoagredir. Se não tiver alguém do lado e falar assim, olha, você vai se machucar, e fazer uma contenção, ele se machuca. Como ele também pode machucar alguém por perto, se a pessoa não souber lidar com a situação. Maldade. Sem nenhuma maldade. Então, lá fora existe uma preparação maior das sociedades para lidar com esse problema? Muito. A sociedade, existe uma preparação, mas a sociedade ainda tem essa questão, né, de realmente... Hoje se julga demais, né? Principalmente porque o autismo, você não bate o olho no autista e fala, é autista? Não. Você não consegue, porque as características não são físicas. É uma deficiência intelectual, né? Então, ele só vai aparentar que tem uma deficiência a partir do momento que ele começa a receber estímulos do meio ou que comece uma conversa, então ele não vai saber se comportar, ele vai ter uma agitação diferente, um comportamento diferente, aí as pessoas já começam a olhar assim, já começa com aquele olhar de, poxa, mas eu já escutei muito isso, tá? Tão bonito, mas estranho, né? Sabe? Ou senão, olha, olha, o menino deixa o tamanho tão bonito, fazendo malcriação para a mãe. E as pessoas não entendem que aquilo é uma resposta diferente que ele tem. E que é dele, ele não consegue controlar. Fora, então, a sociedade nem tanto, mas o governo, as políticas públicas de saúde. Muito. Desde que é diagnosticado, vai para os centros, tem uma inclusão correta nas escolas, né? Os centros orientam a escola, muitos centros são dentro de escolas, né? Então, lá fora, hoje, é feito mais um trabalho realmente de conscientização para a sociedade saber lidar, principalmente quando vão em lugares públicos, né? As famílias têm uma dificuldade muito grande em levar autista em lugares públicos. Exatamente porque eu, que já, digamos assim, ultrapassei essas barreiras todas, às vezes Você já sofreu preconceito pelo seu filho? Nossa, muita. Gente, assim, ia no lugar, super feliz, aí eu vou chegar lá, tem uma pessoa que acaba com a sua festa.
porque ele tem um certo comportamento e a pessoa parte para cima dele, fala e acaba assim, ele fica confuso, mas como eu como mãe... Seu filho já ficou triste, já percebeu? Já. Por a situação de alguém? Já sim. Quando isso, mãe? Já sim. Ele não gosta muito quando falam. Então, às vezes as pessoas acham que por ele não falar, ele não escuta. Só que ele escuta. Então, às vezes as pessoas chegam para mim perguntando... Ele é surdo. Por que ele é estranho? Por que ele é assim? Por que ele não consegue fazer isso? Ele comenta, ele fala com você depois? Ou você percebe Eu percebo porque ele não tem a questão da fala. Nós nos comunicamos com ele através de... Ele faz gestos, né? Mas ele não faz uso da fala. Não usa fala. Não usa, ele porque poderia tem, usar, mas ele não usa. Ele não usa. O que faz a AMAIS, a associação que você agora preside? Olha, a AMAIS, ela faz acolhe as famílias, né? O que aconteceu comigo. Dizem muitas pessoas humildes, né? Que não sabem sequer o que fazer. Quando eu fiquei sabendo da associação, que alguém me indicou, falou assim, tem uma associação ali de pais assim que estão lutando para ter tratamento e tem uma reunião. Foi de lá que saíram todas as minhas esperanças, porque eu já tinha pago o médico, eu já tinha ido a vários lugares e escutava muito, seu filho não vai falar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, você vai para casa e você vai se cuidar para poder cuidar dele, né, para aprender a cuidar dele. Ali não. Experiências de pais que já tinham passado por isso me ajudaram muito a superar todas as barreiras, me indicaram caminhos, o que fazer, que poderia dar certo, e realmente muita coisa deu certo. Então, esse trabalho, e também assim, uma situação que hoje, infelizmente, não mudou muito, porque sem recursos, sem incentivo, mas eu achei tudo que eu precisava naquele momento. Sabe, que foi a acolhida dos pais, aquela questão de ver que o problema não é só seu, que existem outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema e pessoas que acabam assim como eu, né? A gente acaba tendo depois uma coragem tão grande e ver que a gente não quer que outras pessoas passem pelo que a gente passou. E aí, o trabalho da AMAIS é conversar com as famílias, dar orientação? Primeiro é aceitar, fazer essa questão de trabalhar com a família, aceitação, acolher a questão da aceitação e dar algumas orientações. Como não tem nenhum tipo de trabalho, nós começamos a assumir isso, né? Começamos a fazer oficinas, atender algumas crianças, e vocês têm fazer apoio palestras. Olha, nós tínhamos um apoio até o ano passado, um apoio do governo do estado, e com a mudança de um convênio aí que não levaram em consideração as nossas especificidades, né? Eles acabaram fazendo assim um credenciamento para as instituições sem observar que o autista é diferente. O autista, ele não pode ser trabalhado separado. E não é porque o autista... E a escola comum, como a síndrome de Down, às vezes permite? Isso. Não, ele pode, muitos autistas eles podem ir. Só que quando se faz um tratamento, cada autista ele tem uma característica diferente. Então, não se consegue fazer uma sala de autista para trabalhar o autista. E hoje, tanto na educação quanto na saúde, eles querem que seja tratado juntos com outros. Isso a gente não consegue. O autista ele precisa de ter um tratamento individualizado, um atendimento individualizado. Vou te dar um exemplo. O autista, tem autista, por exemplo, que a gente não consegue ter interação com ele do olhar, de chamar atenção. Mas se ele é fascinado por dinossauro e você estudar um pouquinho sobre aquilo, você ganha. Você consegue se comunicar com ele, consegue se comunicar, ele consegue ter atenção. São as pessoas que se acham normais ou comuns que têm que ter o interesse de chegar no mundo do autismo. Isso, exatamente. E é possível isso? Não, é possível, é possível. Eu, assim, tirei meu filho desse mundo do autismo e quando ele quer entrar, eu puxo de volta, venha meu filho, venha para a realidade. Porque, na verdade, o termo autismo foi até criado como fuga da realidade. Quando um médico estudando a esquizofrenia viu que tinha uma característica que é essa, de fugir da realidade. Só que o autista ele foge da realidade não
porque ele inventa situações, mas porque ele não entende as situações. Então, para ele é muito mais fácil fugir daquilo. Então, a partir do momento que você puxa e explica, olha, é assim, vamos fazer assim. Então, a pessoa que lida com o autista, ele tem que saber lidar. Aí ele consegue realmente puxar o autista para a realidade, interagir, consegue se socializar. Uma pessoa que queira entrar em contato com vocês, como é que ela faz? A Mais tem uma página, tem Facebook, tem telefone? Aproveita, a sua câmera está ali, fala para o pessoal que está assistindo a gente agora. Nós temos, né, a nossa página no Facebook, né, que é a Mais, é AMAES, Associação dos Amigos do Autista do Estado do Espírito Santo. Nós temos também uma página na internet, um site, né, que é www.amaisvitoria.org.br, e nós temos também o telefone 3327-1836. Através desse telefone, se tiver alguma dúvida, se queira algum esclarecimento sobre o autismo, pode estar ligando, marcando com 3327-1836. 3327-1836. Se você tem alguma dúvida, alguma desconfiança, se você quer saber mais, quer contribuir, quer participar, este é o telefone para você falar diretamente com o pessoal da AMAIS. Se na hora que chamar não atender, fique tranquilo, estiver ocupado, tente novamente. Sua visita, seu interesse é muito importante. Vocês vão ter uma promoção agora que vocês estão fazendo. Eu li até nos jornais. O que é isso? Vocês vão fazer um almoço, um jantar? Qual a finalidade disso? Aonde vai ser? Vai lá, fala mesmo, que eu quero que muita gente procure vocês e estejam lá. Tá, nós teremos um jantar beneficente, né? Ele será realizado pelo Outback de Vila Velha. Já é tradição dos restaurantes Outback que toda a inauguração é feito um jantar beneficente. Então o Outback vai inaugurar? Isso. No shopping aonde? No Vila Velha. Shopping Vila Velha? Isso. Tá. E quando vai ser? Dia 25 de agosto. 25 de agosto, à noite. Isso, é um jantar. À noite, um jantar. Então esse jantar, a renda é toda para a associação? Toda para a associação. Quanto custa o jantar? É R$100 o convite individual. Que é uma contribuição. Isso. Como a pessoa consegue o convite? Compra o convite. A gente fala, né? Alguma empresa quiser participar também, comprando para os seus funcionários, como fazem? Pode entrar em contato pelo telefone, né? O 3327-1836. E nós criamos também um e-mail, outback@amais.org.br. A pessoa querendo é só mandar a quantidade de convites, a relação das pessoas com o CPF, e nós enviamos um boleto, a pessoa paga e no dia lá nós estaremos trocando pelo convite, para ficar mais cômodo. Agora, as pessoas que estiverem aqui na Grande Vitória e quiserem nos visitar, estará à venda também na sede da Associação dos Amigos dos Autistas, que é ali na Avenida Fernando Ferrari, número 2115, perto da antiga passarela de Goiabeiras. Legal, né? Que bom. Mostrando a Cara encerra agora, deixando essa conclusão. O verdadeiro autista no Brasil é o poder público, que é cego, surdo e mudo, para com a situação que já está aí, está na praça, perturbando ou interferindo na vida de tantas famílias, e o poder público que nada faz, sequer ajuda. Se você pode ajudar, participe do jantar dia 25 no Outback, que vai inaugurar no Shopping Vila Velha. Edilene, muito obrigado. Um prazer grande. Eu agradeço, o prazer todo meu, tá? E veio tão bonito. Ai, obrigada.